Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de utilidade pública, prestação de serviço, direito do consumidor e muita informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, em nosso programa, entrevistaremos Mário Celso Cunha, que ele é o coordenador do Grupo de Gestão para a Revitalização do Rio Iguaçu. Um assunto importante, um assunto de meio ambiente que interessa a mim, a você, a todos nós paranaenses. Assista na sequência porque vale a pena. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é Mário Celso Cunha, que ele é o coordenador do Grupo Gestor para a Revitalização do Rio Iguaçu. E é natural que o Rio Iguaçu, ele na verdade é um eixo central de progresso de nosso estado, não só gerando energia, como também levando água a todos os municípios que ele atinge no estado, uma vez que ele sai de Curitiba e termina lá em Foz do Iguaçu. Mário, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Já de imediato quero agradecer a sua presença, porque você é um colaborador com esse programa Uma Janela para a Cidade, que é um programa de esclarecimentos à nossa gente. Hoje você está coordenando esse grupo gestor de revitalização do Rio Iguaçu. Como é que funciona esse trabalho, Mário? É um desafio muito grande, Solomar, porque nós estamos trabalhando no maior rio paranaense. O mais importante, nós estamos trabalhando no segundo rio mais poluído do Brasil, que o primeiro é o Tietê, o segundo é o nosso. Então, a preocupação é de você recuperar um trabalho de 40 anos atrás, o que já deveria ter sido feito há 40 anos atrás. E a nossa grande preocupação são os afluentes, aqueles rios, não só afluentes e efluentes também, né, que vêm das indústrias, vem muitas vezes da agricultura e que prejudicam, né, a limpeza do Rio Iguaçu. Então, falar em revitalização é uma coisa, falar em recuperação do rio, você conseguir limpar esse rio é um trabalho para 30, 40 anos. Mário, também recebi informações de que o governador sancionou um decreto para tratar diretamente desse assunto. É uma realidade isso, Mário? É verdade, é o decreto 1589/2015, onde ele envolveu 12 entidades do governo do estado, aí entra o IAP, entra Águas Paraná, entra o LACTEC, entra a SEMA, a SEDU, a Secretaria de Planejamento, a Casa Civil, a Vice-Governadoria, a Sanepar, a COPEL, enfim, são entidades que agora estão todas envolvidas nesse programa de revitalização do Rio Iguaçu. Isso aí é muito bom porque todas as áreas estão envolvidas, né? E com um decreto governamental. Então o governador tem esse projeto como um dos mais importantes dele nessa administração. E a Sanepar e a COPEL, que vem capitaneando isso, ao lado de IAP, Águas Paraná e outras entidades afins, ajudam nesse processo de avaliação, de recuperação do rio, de saber o que está acontecendo em cada trecho do Rio Iguaçu. Nós temos aqui na cabeceira, que é o Alto Iguaçu, chamado, o Rio Iguaçu é dividido em 3 fases. É o Alto Iguaçu, o Médio e o Baixo Iguaçu. O Alto Iguaçu são 26 municípios, nós temos 18 no Médio Iguaçu e 65 no Baixo Iguaçu. Isso representa o quê? 109 municípios margeando o Rio Iguaçu. Então veja você a importância disso. São prefeituras, são escolas, são entidades, são empresários, indústrias, FIEP, todos envolvidos nesse grande processo. Mário, no tocante, que na realidade a despoluição, a revitalização do Rio Iguaçu é um anseio antigo já. Verdade. Nós podemos esperar agora com esse seu trabalho, junto a essa coordenação, que a população venha a notar a diferença desse rio? O que a gente pode esperar desse trabalho de vocês? O grande drama justamente é esse, né? A pessoa, e nós fizemos uma visita a 5 pontos do Rio Iguaçu, 5 locais, e as pessoas que moram, às vezes, do lado do Rio Iguaçu, não sabem que ali é o Rio Iguaçu, não sabem a importância desse rio, não só para o estado do Paraná, como para
a população brasileira. Então, eles, quando tem uma enchente que a casa deles é prejudicada, eles se acham vítimas, mas na verdade eles são causadores do problema. Por quê? Porque a habitação desorganizada, a população inchando a margem do Rio Iguaçu, começa a jogar lixo dentro do Rio Iguaçu, e lixo que não é só lixo comum, você encontra fogão, geladeira, encontra bicicleta velha, você encontra sofá-cama. Nós, num trabalho que fizemos juntos com o Zé Álvaro, que ele fez uma expedição do Rio Iguaçu, o Zé Álvaro foi presidente do IBAMA, hoje ele preside lá o Complexo Pequeno Príncipe, e ele é um ambientalista. Eles recolheram mais milhares de material vindos do rio. Só de capacete de moto, de bicicleta, aí, mais de 30, mais de 300 bolas de futebol. Então, é muito material jogado no rio, material que não se dissolve em pouco tempo. Tem uns que ficam 200 anos, 300 anos, e isso é muito prejudicial. Então, a nossa preocupação é justamente a educação ambiental. Então, nós estamos trabalhando com os setores de educação ambiental, nós temos uma Câmara de Educação Ambiental dentro do grupo de revitalização, com o professor Ramiro, nós temos a Alzeia, com a professora Lília, com o pessoal da Meio Ambiente da Sanepar, trabalhando na educação ambiental com as escolas, com a comunidade, envolvendo as prefeituras e também a Associação dos Municípios do Paraná. O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel, que preside a Associação dos Municípios do Paraná, é nosso parceiro, fizemos um convênio com ele, para que todos os prefeitos desses 109 municípios possam participar dessa revitalização. Olha, Mário, é importante realmente o que você acaba de falar, que eu acho que até nós devemos de dar um empurrãozinho a mais nessa sua ideia. Muitas pessoas não sabem que residem ao lado do Rio Iguaçu, ou seja, em um rio que vai dar a continuidade ao início do Rio Iguaçu. Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, Mário. Rio Belém, Ribeirão dos Padilha, Rio Atuba, isso tudo vai desaguar no Iguaçu? É verdade. O Iguaçu, ele nasce na junção do Iraí com a Atuba. Então ele começa ali, depois vira Rio Pequeno e pega depois todos os afluentes, começando com o principal deles, que é o Belém. O Belém é o mais poluído. Essa é a nossa grande preocupação. Estamos fazendo um trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, porque é o rio urbano. Ele começa em Curitiba e morre em Curitiba. Começa ali na Cachoeira e morre no Boqueirão, daí deságua para o Rio Iguaçu. Então nós temos que trabalhar em cima da despoluição desse rio, e a Prefeitura, o Sanepar, o COPEL, várias entidades, IAP, Águas Paraná, fazendo já um bom trabalho em cima do Rio Belém. Existe na Sanepar um setor das bacias hidrográficas que o Borges dos Reis está coordenando, e existe um dos rios urbanos que o Jair César está coordenando. E vem fazendo um bom trabalho de avaliação desse trecho do Rio Belém. Você recuperando o Rio Belém, você vai conseguir realmente um grande feito para a avaliação da revitalização do Iguaçu. Isso acontece aqui, mas acontece também, por exemplo, em Cascavel. Cascavel, nós temos o Rio São José, que é outro grande afluente do Rio Iguaçu. Você recuperando o Rio São José, que é o rio que banha Cascavel e toda aquela região, você consegue também fazer uma boa revitalização para chegar nas cataratas, né? Porque uma das 7 maravilhas do mundo é Cataratas do Iguaçu. E quando chega lá, a água chega limpa. Vários trechos do Rio Iguaçu, por exemplo, o trecho aqui do Alto Iguaçu, é muito contaminado, a poluição é muito grande. O que acontece? Nesse trecho, a classe é 4, porque é muito ruim. Depois nós pegamos trecho do Balsa Nova, Porto Amazonas, 3, até 2, chega perto de Foz do Iguaçu com 1, o rio bem recuperado, isso é muito importante. Mas a gente trabalha em cima da despoluição, não só despoluição, mas também da descontaminação. Por exemplo, nós temos 3 tipos de contaminação. Um tipo que é muito preocupante, que é o químico, né? Problema da agricultura, problema que vem das indústrias. Tem o físico, que é o problema do lixo, problema de toda a ordem que envolve o esgoto sanitário. E nós temos também o químico, que aí vem as bactérias, que vem vírus, e isso aí que leva a problemas de saúde. Por isso que nós temos também, nesse grupo gestor, uma Câmara de Saúde, que avalia a condição de saúde do rio, a condição ambiental do rio, que pode gerar problemas de saúde. Para animais, peixe contaminado, pessoas que, o gado que vai lá beber aquela água, que se contamina com aquela água, depois esse gado vai servir para a mesa do trabalhador, vai lá no churrasco, num açougue. Então, tudo isso é avaliado. Estamos fazendo essa avaliação também, não só do problema da água, da qualidade da água, mas também da qualidade do meio ambiente, para evitar problemas de saúde.
Mário, no tocante a essa revitalização do Rio Iguaçu, eu gostaria que você comentasse um pouco mais do Rio Belém. O Rio Belém, ele é um grande poluidor, o Rio Belém é um grande responsável por Iguaçu se encontrar na situação atual, não é? Porque ele passa dentro de Curitiba, então a maior área habitacional é do Rio Belém. E é um rio que ele é altamente poluído, é um rio que hoje praticamente teria um rio morto. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de recuperação do Belém, porque se recuperando o Belém, você vai recuperar o principal afluente do Rio Iguaçu. E isso aí faz com que o Rio Iguaçu, daí, a partir ali da cabeceira, ou a partir ali do zoológico, do bairro de Umbará, ele começa a ficar mais limpo, porque em Balsa Nova ele já está, digamos, uma classe 3, que é bem melhor, e Porto Amazonas classe 2, que é bem melhor. Depois de Porto Amazonas, ele passa a ser um rio até navegável. Você pode fazer navegação. Existem algumas espécies de peixes ali também, porque muita gente duvidava que tivesse dourado no Rio Iguaçu. E nós, na nossa visita que fizemos, encontramos o dourado no Rio Iguaçu. Então, o surubim é o maior peixe que existe do Rio Iguaçu. Existe também em grande quantidade. Então, se você controlar a poluição, a oxigenação, fizer uma boa avaliação, você vai conseguir recuperar essas espécies que são importantes para a sobrevida do rio. Mário, você tocou num assunto que é muito importante e a gente tem acompanhado em vários países desenvolvidos, ele é utilizado. No tocante à navegabilidade, o Iguaçu ele não permitiria que fosse feito com portas para que começasse a navegação já aqui, próximo do início? Isso aí, inclusive, não favoreceria esse controle da poluição do rio? Já existe hoje, né, são duas empresas de turismo que trabalham em cima dessa navegação, mas ela vem depois de Porto Amazonas. Aliás, a navegação começou com o Amazonas Marcondes, né, que deu nome, origem à cidade de Porto Amazonas. E ele tinha, a primeira navegação, o primeiro navio, barco ali, gigantesco, que percorreu o Rio Amazonas, foi do Amazonas Marcondes. E ele fazia a navegação turística e a navegação comercial. Hoje se faz apenas a navegação turística, mas você conseguindo limpar um bom trecho, recuperar um bom trecho, você pode, por que não, fazer a navegação comercial também. E, inclusive, o que propiciaria um acompanhamento por parte da população da situação do Iguaçu. Porque, infelizmente, nós, cidadãos que às vezes não temos o compromisso com o meio ambiente, poluímos o rio. Felizmente, a natureza, ela vem corrigir, porque hoje, se na cabeceira do Iguaçu a poluição é enorme, em Foz do Iguaçu é um rio totalmente aceitável quanto ao grau de poluição. A própria natureza está corrigindo. Ele se recupera automaticamente, impressionante. É fantástico, é uma coisa fantástica. Agora, nós devemos de fazer também a nossa parte no tocante a evitar que essa poluição continue cada vez aumentando mais. Você vê, Solomar, que nós temos 14 regiões turísticas no Paraná, de turismo, de todo tipo de turismo. E dessas 14, 6 margeiam o Rio Iguaçu. Então, se você trabalhar em cima dessa ação turística do Rio Iguaçu, que vai daqui até Foz do Iguaçu, você tem um rendimento internacional muito grande, porque você traz turistas do mundo inteiro para fazer turismo ecológico, ambiental, religioso, de pesquisa, de experiência, turismo de lazer, por que não? Então, essas fases turísticas que nós vivenciamos no Paraná, que são 12 tipos de turismo, todos eles passam pelo Rio Iguaçu. Então, é muito importante você recuperá-lo para poder motivar essas ações do turismo. Mário, me diga uma coisa também, que eu fiquei curioso agora. Qual a extensão hoje do Rio Iguaçu aqui no estado do Paraná? São 1.300 quilômetros, mas a bacia do Rio Iguaçu, ela envolve 70 mil quilômetros quadrados. Então, dentro do estado do Paraná, são 54 mil quilômetros quadrados, só no Paraná, veja, por isso que eu digo que é um rio essencialmente paranaense, porque em Santa Catarina 10%, e na Argentina ela não chega a 2%, então, a 2 quilômetros. Então, realmente, a maior quilometragem do rio, diria, toda a sua extensão, é dentro do estado do Paraná. Então, é um rio muito grande, é um rio muito complexo também, ele não é um rio que tem uma linha reta, ele tem muitas curvas, tem muitos problemas de corredeiras durante o seu trecho, e a gente está fazendo avaliação de cada trecho. Vamos trabalhar por etapa. Por exemplo, nós estamos uma grande equipe aqui, Sanepar, Copel, IAP, Águas Paraná, Lactec, trabalhando em cima do Alto Iguaçu.
No Médio Iguaçu, porque tem as usinas da Copel, nós deixamos com a Copel. Então está lá o Mânica, está lá o Caran, está lá toda a equipe da Copel de Guarapuava, trabalhando em cima desse projeto com o pessoal, com a Jocélia aqui de Curitiba. E em Cascavel, naquela região que termina o Iguaçu, que é o Baixo Iguaçu, nós trabalhamos com o Barater, que já foi deputado estadual, que hoje cuida para nós da região de Cascavel, o Renato Bueno, lá da Sanepar de Cascavel, a UniOeste e a Itaipu Binacional, com o Samec lá, com toda a equipe dele. Então a gente tem esse trabalho focado nesses 3 pontos, Alto, Médio e Baixo Iguaçu. E por isso que essa avaliação toda que vem sendo feita, ponto a ponto, pode nos apresentar um bom resultado de avaliação, de diagnóstico, e partir para realmente ação. Acho que o nosso problema agora, Solomar, é ação. Mário, também você comenta Itaipu. Itaipu, eles desenvolvem um projeto que chama-se Cultivando Água Boa, que foi um sucesso. Eles revitalizaram, só que rios bem menores. Esse projeto de Itaipu, ela poderia ser copiada ou adaptada à despoluição ou à revitalização do Rio Iguaçu? É o menino dos olhos hoje do Samec, do Gilmar, do Pioli, também do Nelton Friedrich, porque trabalhar em cima desse projeto, e é um projeto que é muito bom, muito bem feito, mas que ele envolve também outras estruturas, né? Aí envolve problema orçamentário, e a Itaipu, você sabe que tem dinheiro para isso, tem recursos, e que nós precisamos agora é captar recursos, né? Nós pedimos agora ao governo federal 800 milhões, através do deputado Ricardo Barros, que é o relator do Orçamento da União agora para 2016, e solicitamos através da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, com o Ricardo Swavinski, com o Escrocaro, para que eles possam liberar esse recurso. Entendo eu, nesse momento de problemas, N problemas do governo federal, acho muito difícil que esse recurso seja liberado, mas é uma tentativa, estamos fazendo. E estamos também buscando de outras fontes, por exemplo, fundos de investimento, outros locais que possamos tentar trazer recursos para fazer um bom trabalho no Rio Iguaçu. E quanto ao envolvimento das prefeituras que hoje que margeiam o Rio Iguaçu, existe esse envolvimento? Os prefeitos estão participando? Existe essa integração, Mário? Nós temos a Câmara Temática Institucional e nós nomeamos essa Câmara através da Associação dos Municípios do Paraná. O Marcel, ele indicou o xará dele, que é Marcel Aires também, lá de Mato Rico, para ser um dos componentes dessa Câmara. E o outro é o Álvaro Machado, o Álvaro Valério, que é também um prefeito de Cleveland, e que os dois estão cuidando dessa Câmara que envolve prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, e deputados estaduais e federais. Então é uma Câmara institucional e que a gente trabalha em cima dessa Câmara com as prefeituras. Porque sem envolver as prefeituras, eles têm Secretaria de Obra, que ajuda muito, Secretaria do Meio Ambiente, que ajuda muito, e Secretaria de Educação. Então são 3 polos que nos ajudam nessa revitalização do Rio Iguaçu. É um trabalho gigantesco. A gente falando assim, você não tem ideia do que isso representa. Nós já fizemos 6 grandes reuniões, macro reuniões, fizemos o Dia do Rio Iguaçu também, que foi belíssimo, mas isso aí envolve muita coisa, muita coisa. Cada ponto que você vai analisar envolve problema geográfico, envolve problema estrutural, problema de pesquisa, problema científico. Então, para você fazer essa avaliação, para você chegar no campo, colocar o pé na água. Mário, eu estava pensando aqui e hoje nós podemos dizer que a região mais poluída do Rio Iguaçu é a região metropolitana de Curitiba. Concorda, Mário? Concordo plenamente. Inclusive, nessa região metropolitana de Curitiba, nós temos as fontes da Sanepar, que é a represa, no caso as barragens de Iraí, a barragem do Passaúna, do Piraquara 1 e Piraquara 2. Essas represas que abastecem a água de Curitiba. E eu posso te garantir que a água da Sanepar é água de beber. É uma água pura, uma água altamente controlada, qualificada, e dependemos dessas fontes. E eu digo sempre, e o Zé Álvaro também sempre repete isso, que quem mora nessa região, ela praticamente bebe água do Rio Iguaçu. Se o corpo humano tem 80%, 85% de água, nós somos o Rio Iguaçu. Então, por isso que é importante você trabalhar em cima dessa qualidade da água. Agora, independente
dessas barragens, dependendo desse controle, nós temos que ter também a limpeza dos afluentes. É aí que volta aquela história do Rio Belém. Se você conseguir limpar o Rio Belém, você vai ter um grande avanço para a recuperação do Iguaçu. É importante, nesse momento, a gente fazer uma reflexão, Mário, porque o grande culpado pela situação do Rio Iguaçu hoje é a população. É aqueles que não respeitam o meio ambiente. Então, cabe a nós levarmos, a você que nos assiste, vamos ter consciência, vamos respeitar o meio ambiente, vamos fazer o esgoto se deslocando para o esgoto, não jogando no rio. Cabe a nós fazer a nossa parte, porque já pensou que bacana, que bonito, final de semana você pegar o seu filho, o seu neto e pescar na beira do rio, e não se vê mais, porque hoje se você jogar um anzol ali, você pode sair com uma bota, um capacete ou um sofá no seu anzol. Até com um peixe contaminado, né? Ou mesmo um peixe contaminado, ou o próprio animal que vai beber água do Rio Iguaçu, se contaminar e amanhã você vira contaminar a população. Então é uma questão de consciência do cidadão paranaense, do cidadão brasileiro que aqui vive. Eu acho que isso é muito importante. Em alguns trechos, Solomar, você pega, não é só o lixo, né? Em alguns trechos você pega também agricultura, então com agrotóxico que vai para a margem e acaba entrando no Rio Iguaçu. Você encontra também dejetos altamente contaminados que vêm de algumas indústrias, alguns polos industriais. Você encontra também o gado que é da agricultura, e esse gado, muitas vezes, ele acaba invadindo o Rio Iguaçu, defecando ali perto do Rio Iguaçu, então contamina também de alguma forma. O que precisa é fazer mata ciliar, para evitar isso, é fazer cercamento, então você cercar, proteger aquela área também, e aí cada trecho depende de uma prefeitura. São 109 municípios, todos têm que estar colaborando no seu trecho, para fazer essa avaliação e recuperação, para se evitar. Mas, como você falou, esgoto irregular, para nós é um grande problema. Esse é o grande problema de poluição, de contaminação que existe no Rio Iguaçu. Mário, também a gente sabe que o Rio Iguaçu ele é um grande gerador de energia elétrica, uma energia elétrica barata, porque é a força da água. Quantas barragens existem hoje no Rio Iguaçu gerando energia? Nós temos aqui as barragens de água, né, que é do Iraí, Passaúna, Piraquara 1 e 2, são 4. E depois de Guarapuava, ali no Médio Iguaçu, nós temos as usinas hidrelétricas. Aí você pega Salto Caxias, Salto Osório, Salto... tem a Santiago, Fortaleza. Salto Santiago, daí nós temos a usina de Segredo e a usina de Foz de Areia. Então são 5. Todas elas gerando energia, mas também recuperando trechos do Rio Iguaçu, que a Copel nos ajuda daí com os alivinos, né, fazendo a produção de alivinos também, nos ajuda também com o horto que eles têm, que é a recuperação de plantas, com a limpeza de algas também, porque nós temos aquelas plantas exóticas, né, que poluem o rio, que atrapalham, principalmente as algas, mas agora tem também o mexilhão dourado, que está vindo lá de Foz do Iguaçu. Ele contamina muito e prejudica muito a qualidade da água, principalmente no trecho do Rio Iguaçu. E a Copel ajuda também nesse trabalho de controle dos catadores de papel, porque muitas vezes esses catadores eles recolhem o material e vão fazer esse tipo de distribuição, de reciclagem, do lado do rio. Então o que acontece? Pega o material que serve para eles e o que não serve eles jogam na beira do rio. Então esse é outro grande problema também que a Copel está fazendo em parceria com a Polícia Ambiental, a Polícia Militar do Paraná, tem o setor do Batalhão da Polícia Ambiental, que está nos ajudando também a fiscalizar e a patrulhar esses trechos de risco. Mário, o preço para despoluir, já existe uma previsão, existe um levantamento, um estudo, o que custaria para revitalizar o Iguaçu na sua plenitude? É muito difícil se fazer avaliação financeira, porque depende de vários trechos, depende de várias avaliações. Mas eu diria para você que os rios que são citados como exemplo, de Nova York, por exemplo, que é um rio que não tem nenhum tipo de barragem, não tem um tipo de poluição, digamos, mais aparente, porque eles fizeram um trabalho muito grande, vem da montanha a água que chega dentro de Nova York, que é uma água limpa, melhor que água mineral, bem melhor. E eles gastaram lá, só no primeiro trecho, 500 milhões, para começar o trabalho.
mais 400 milhões para desapropriação de terras, porque o prefeito lá desapropriou as terras no entorno desse canal, dos 2 canais que levam água para a cidade, para poder proteger esses setores. Fez um trabalho com os agricultores de outro trecho, onde eles se intitularam Guardiões da Água, e eles recebem um valor em dólar por mês para cuidar daquele trecho e não fazer nenhum tipo de imóvel naquela área. O rio de Seul, que é outro rio que todo mundo dá exemplo, lá da Coreia do Sul, o Sinchon. Esse rio, ele é urbano. Destruíram um viaduto, tirando toneladas e toneladas de concreto, e abriram o rio, que praticamente era um trecho meio fácil de você compor essa abertura, porque ela já tinha todo o trecho já praticamente aberto. Então eles recuperaram esse rio, trouxeram água, que não é uma água que vem da nascente do rio ali, trouxeram de fora essa água e fizeram um trabalho belíssimo ali. No começo a população chiou porque ia tirar um viaduto, ia ter caos no trânsito, o comércio local reclamou. Depois que ficou pronto, hoje com paisagismo, com peixes, hoje tem uma outra história esse rio. O prefeito que fez isso, que demoliu esse viaduto, que construiu esse rio, ele se elegeu presidente da República. Hoje ele é o presidente da República da Coreia do Sul. Então você veja a importância desse trabalho. E assim é com o Tejo, assim é com o de Lisboa, assim é com o Tamisa de Londres, assim é com o Sena de Paris. O Sena hoje você pesca, você tem uma praia no Sena, né? Eu estive lá algumas vezes e verifiquei isso pessoalmente. Então são rios que hoje estão recuperados, mas que custaram o quê? 2 bilhões de libras no Tamisa, 6 bilhões de dólares, de euros no de Paris. Então é muito dinheiro, é muito recurso colocado para você conseguir a despoluição e a revitalização do rio. E isso acontece com todos eles, né? O Reno da Europa, nós fizemos a avaliação, levantamento de todos esses rios. Em alguns eu tive pessoalmente e via o que foi feito e tal, mas tudo depende de dotação orçamentária. Se você não tiver dinheiro, você não faz nada. Ô Mário, e no caso desses rios que você conhece, que foram revitalizados, isso aí melhora a qualidade de vida do cidadão que vive próximo a esses rios, né? Sim, melhora a qualidade do cidadão, melhora a qualidade da população, porque a água vem limpa, melhora a condição turística, porque aí você gera turismo, né? O de Paris lá faz navegação, né? Você sai ali da Torre Eiffel, você vai até a igreja do Notre Dame, são trechos de turismo, né? Que lotam aqueles barcos diariamente. E aí você pega o de Londres, né? O Tamisa também, que é outro rio totalmente hoje recuperado, né? Hoje você faz até prática esportiva dentro desse rio. Então isso aí acontece que você revitalizando, você recuperando, você consegue entregar esse rio para a população. E a população abraça isso que é importante. O importante é que realmente se trabalhe em cima dessa revitalização do Iguaçu. Mário, nós temos televisão ilimitado. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa e deixar o programa aberto, sempre que preciso for, nós estamos abertos a levar a informação à nossa gente. Desejo sucesso nessa nova empreitada de vida que o senhor assume, tenho certeza de que resultados virão. Um grande abraço, obrigado pela sua participação e até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um grande abraço a todos. Obrigado, Mário. Eu que agradeço, obrigado e parabéns ao Sintec, parabéns a você, Solomar, pelo teu trabalho, pela tua gestão e pela tua maneira de se comunicar fácil, né? Didático, isso é muito importante. Muito obrigado a você, ao Johnny, a Natasha, a toda a equipe e um bom 2016.